É uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto que tem sido usado pelo Pai para libertar muitas vidas. Nesses anos todos tenho visto o milagre do Senhor em transformar, edificar. Bem, o assunto é o que a Bíblia fala sobre finanças. Por que nós não tratamos sobre finanças na igreja? Porque nós achamos que esse assunto não importa. Você certamente sabe que Jesus chamou a riqueza de uma divindade. Da importância do assunto, o Senhor tratou muito sobre isso. Em muitas situações. No livro de Provérbios, fizemos uma pesquisa, tem mais de 100 textos falando sobre finanças e bens. A Bíblia, ela tem cerca de 2.350 versículos tratando sobre o assunto. O pai sabia que você e seu primo iam ter muitos problemas financeiros. Então ele deixou uma vasta literatura sobre o assunto, para que a gente soubesse qual a sua vontade. E a vontade do pai é o quê? Que nós vivemos para a sua glória, em todas as coisas, tendo pouco ou tendo muito. Nesses anos, tenho visto, como disse, aí são 126 princípios bíblicos financeiros somente no Novo Testamento. Esse texto não está relacionado, mas ele diz assim, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós erramos em finanças porque nós não conhecemos as Escrituras que falam sobre o assunto e não cremos no poder de Deus de realizar o que Ele escreveu na sua palavra. Porque pensa bem, você dizer assim, vivendo sem dívidas, que é o nosso assunto, é loucura, né? Fala sério, você pensa que é loucura. Mas o Pai nunca ia escrever nada que Ele não fizesse com que a ação da vida de Cristo em nós fosse suficiente para realizar aquilo. Então é possível. Agora, tem um velho cântico de quando eu era garoto que fala assim, Ele não faz na sua vida porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz. Cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Mas Ele não faz na sua vida porque você não crê. Irmãos, a libertação de uma pessoa da escravidão das dívidas do sistema financeiro é um milagre. Só que o milagre tem uma coisa, milagre demora. Aí eu pego a muleta do sistema. Conheci o homem que, ao ouvir essa palavra, ele disse assim, vou chegar em casa, vou quebrar, não a mulher, vou quebrar o cartão de crédito, vou rasgar meu talão de cheque. Falei, não faça isso. Logo você volta tudo. Lembra o seu primo, né? Ele falou, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Faz nada, é um mês, é como fazer regime ou começar a corrida. 15 dias, volta tudo de novo. Nós precisamos de um milagre do Senhor. E Ele está disposto a fazer? Sim. Por quê? Porque nós somos amados. 8 reflexos da cruz na administração do dinheiro. Primeiro passo. O cristão não ama o dinheiro. Uma vez falando para uns líderes, falei assim, olha, todos nós amamos o dinheiro. Eles ficaram me olhando e falaram, eu não amo o dinheiro. Você também acha que não ama o dinheiro, né? Você ama o dinheiro. Você ama o dinheiro,
você ama o que o dinheiro pode dar, porque através de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, nós buscamos algumas coisas: felicidade, ser aceito, impressionar, ser melhor que meu cunhado, ser melhor que minha irmã, meu irmão. E se tem um povo que é difícil de ser tratado financeiramente, é o tal do bicho homem. Como são gastadores, só pensam em gastar. Quando tem uma festa, então, cada festa quer ir com terno. É um absurdo. Está rindo porque já sabe o que eu estou falando, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha o que a Bíblia está dizendo: toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A maioria das separações são devido a dinheiro. Má administração do dinheiro. Se você mora... onde você mora dá para escutar a confusão do seu primo do lado, você sabe que o negócio esquenta na hora que o homem quer gastar alguma coisa, né? Quer comprar alguma coisa. E geralmente se fala desse assunto espinhoso na hora do almoço, da janta. Aí a comida fica uma delícia, né? Parece que é pedra moída. Somos induzidos a consumir, e nesta saga insana, podemos ser consumidos pelos nossos próprios desejos. A cada desejo satisfeito, surgem 3 ou 4. A posse de bens materiais apenas alimenta a ansiedade pela acumulação. A ganância humana não tem limites, por isso a aquisição material jamais o fará feliz. Gustavo Cerbasi, maior vendedor de livros nesse assunto. Essa é uma frase que ele usou no O Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. Mas nós somos engodados pelos nossos próprios desejos. Mas aonde está o Pai? Onde está o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Pai? Ele é ávido por nos abençoar, irmãos. Mas Ele precisa trabalhar com a nossa mente enganosa, porque possivelmente nós aprendemos sobre finanças no sistema capitalista, que a melhor tradução dele é capitalista, que é um sistema do capeta, que ele visa o quê? O endividamento e visa a angústia, a destruição das famílias. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Amamos o dinheiro e a segurança que ele pode nos dar. Um homem milionário dessa cidade, ouvindo um pregador falar sobre isso, foi lá, e ele era um homem alto, morreu já, ele era um homem alto, fala grosso, bateu no pastor e falou assim: de Bíblia o senhor entende, de dinheiro o senhor não entende. Um dia, esse mesmo pastor encontrou sentado numa soleira do edifício que ele morava, e ele fez assim, bem respeitoso, né? Vem aqui que eu quero lhe falar. Quando o México, naquela noite que milhares de dólares sumiram na bolsa, ele disse assim: se eu tivesse ouvido, eu não tinha quebrado. Arrogância. A segurança, eu sei. Irmãos, enquanto você e eu acharmos que nós podemos cuidar das nossas finanças, nós vamos conhecer o fracasso. Porque o fracasso é uma maneira de Deus mostrar o quanto nós estamos distantes
do equilíbrio que Ele quer dar em nós, através da vida de Cristo em nós. Em Mateus 6,24, a palavra de Deus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós servimos as riquezas. O dinheiro se torna um algoz da nossa vida, uma coisa que está sempre nos espicaçando, sempre trazendo vontades, desejos, e nunca vão ser supridas, como nós lemos anteriormente. Precisamos da misericórdia do Pai, e Ele está cheio de misericórdia, com os braços abertos, falando: vinde a mim. Você está cansado? E enquanto eu e você não tivermos cansados de carregar nossa vida financeira, nós vamos tentar mais um pouco, porque afinal tem uma mentira que todos gostam de ouvir, que no mês que vem as coisas vão melhorar. Não é assim, irmão? Você não ouviu o seu primo falar isso? Mês que vem vai melhorar, porque agora vai acontecer isso, porque agora vai acontecer aquilo. E quanto sonho, né, quando nós pensamos que tal dia vou receber meu 13º, meu 1/3 de férias. Nada muda se o Senhor não mudar o meu coração, com relação à minha ganância, com relação ao meu medo de não ser aceito. Quando falamos sobre isso, muitas pessoas que não devem, tem vários aqui que não devem nada para ninguém, né? Eles falam assim: é isso mesmo, vergasta as costas. Às vezes ele é um idólatra, ele é um miserável, amante do dinheiro, aprendeu a ter equilíbrio em cima do seu braço e vive sujeito à sua avareza, que a Bíblia fala que é idolatria. Precisamos da graça, irmão. Precisamos da graça do Senhor para ter luz nesse assunto. Segundo ponto, um dos mais fáceis desse estudo: cristãos não devem dever nada. O texto, em várias traduções, em Romanos 13:8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, paguem todas as suas dívidas, fiquem fora das dívidas, não deva nada a ninguém. Outro dia, num dos áudios, falei sobre bendizer aquele que nos persegue, bendizer aquele que não nos ama, bendizer aquele que inventa mentiras. Aí uma pessoa me escreveu e disse assim: que absurdo isto. Então vemos mais um absurdo aqui: não ficar devendo nada para ninguém. Eu respondi a ela, falei assim: realmente é um absurdo. Bendizer os outros, bendizer aqueles que fazem mal, é um absurdo. Maior absurdo que isto é um Salvador que veio e morreu. O libertador morreu na cruz. Então não dever nada para ninguém é um absurdo. Não entra na nossa lógica. Porque enquanto lançamos os textos bíblicos, o inimigo das nossas almas fala assim: isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Vários aqui estão pensando isso, não vai funcionar. E sabe quando vai funcionar? Se eu falo que não vai funcionar? Nunca. Porque, irmãos, é um milagre. Você deseja um milagre? O Pai está ávido em fazê-lo. Aqui, George Miller, um homem que no tempo que criança era jogada no lixo, na Inglaterra, cuidou de 2.400 crianças sem nunca pedir nada para ninguém. Se você quer ler um livro sobre um homem que dependeu do Pai, compre o livro Biografia de George Miller. Dá vergonha. Ele diz assim: nós podemos e devemos confiar no Senhor para nos prover com tudo quanto precisamos no presente, então não há razão para entrar em débitos. Irmãos, um homem que tem 2.400 crianças para cuidar, e você tem às vezes come bastante, né? Às vezes tem 2 ou 3, você fala assim: como é que eu vou fazer para dar aula, para dar escola, para dar comida? Nunca pediu nada para ninguém. Um dia a rainha mandou um súdito bater na porta de George Miller, e ele disse ao Senhor, como relatei antes, não pedi nada para ninguém. Aí o emissário da rainha falou assim: a rainha
mandou perguntar ao pastor se tem alguma necessidade. Ele diz assim: diga à rainha que o Rei dos Reis tem suprido todas as necessidades. Trabalhou no milagre. Foi tratado quando era pastor e recebia salário. E Deus o tratou. E disse para ele assim uma vez, falou assim: ei, Jorge Miller, você está olhando para as pessoas de novo? Esse homem Deus usou e é uma bênção. 50 mil orações respondidas. Aqui outro ícone, Abraham Lincoln. Ele diz: não poderás criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades se gastares mais do que ganhas. Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. A poupança não dá nada, né? Não dá nada. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. Princípios que vieram de onde, né? Aqui Mauro Ralph diz assim: essa é uma frase muito popular no Brasil. Muitos temem gastar tudo que ganham se não tiverem um ou vários compromissos financeiros, ou seja, prestações. Assim, buscam a disciplina por meio de crediários. Mauro Ralph, mora em Curitiba, fala sobre finanças. Provérbios 1:32, esse texto. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. A prosperidade dos loucos os destruirá. Irmão, se nós pedimos prosperidade, e essa prosperidade não for orquestrada pelo Espírito e pela vida de Cristo, vai ser uma tragédia. Porque aquela mulher que Deus lhe deu, que vive reclamando que o dinheiro é pouco, se tiver mais dinheiro, ela vai reclamar menos? Ela vai reclamar mais. Porque sempre tem alguém que tem já o iPhone 11 e ela tem só o 10 ainda. Irmãos, o caminho é a porta da misericórdia. Precisamos do Senhor. A nossa mente está totalmente enxertada, cozida pelo sistema. É por isso que, ouvindo a palavra, nós falamos: não vai dar, não dá certo. Aquele que professa Cristo não deve tomar emprestado. Olha que texto original, atual. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E Deuteronômio 28:44 diz assim: ele, o estrangeiro, emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Há um tempo atrás, nós vendemos um apartamento para construir nossa casa, que foi um milagre do Senhor, porque Deus construiu uma casa e construiu uma pessoa nova em mim e na minha esposa. É uma bênção. Todo mundo deve construir uma casa. Primeiro tem que casar, porque no meio da tribulação a gente cresce muito. E depois construir uma casa e ter filhos também, que é uma bênção. Um filho coloca a gente com a cara no chão, pedindo misericórdia. Aí, o dinheiro estava no banco. E aquele banco tinha, os gerentes ficavam todos assim, um do lado do outro. E você entrava no banco e passava por uma meia dúzia de gerentes. Todos eles me conheciam. Bom dia, seu Valdir. Bom dia, seu Valdir. O mais íntimo falava: bom dia, seu Barba. Bom dia, seu Barba. Eu falava: puxa, estou com moral aqui, né? Mas aí eu fui gastando dinheiro para construir a casa. E aí, quando já estava assim, umas quirelas, né? Aí todos eles estavam atarefados fazendo alguma coisa. É o sistema.
é o sistema que está de braços abertos para nos trazer felicidade. Ele vende felicidade e ele entrega angústia. Angústia. Porque você quer ver uma família ter harmonia, é quando o marido chega e fala assim: não vai ter dinheiro para pagar as contas. O pessoal feliz, né? O pessoal crente, né? Um aleluia, um glória a Deus, assim, aquilo vira uma felicidade, né? Vira uma encrenca. Mais um texto em Deuteronômio 12, 24. Para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Tomarás emprestado, como o Marco falou, a Casas Bahia, ela trabalha com o quê? Com televisão? Não, ela trabalha com dinheiro, né? Ela é um banco que dá bens para você, né? E ele quer ver você bens, né? Bens mal, né? Para abençoar a obra das tuas mãos. Olha só qual a vontade do Pai: abençoar a obra das nossas mãos. Essa é a vontade do Pai. Mas não tomar emprestado. Quarto ponto: o cristão prudente poupa. Olha aqui: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sabe, a qual não tendo superior nem oficial nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. O urso também faz isso. Podemos até pensar que se nós não temos equilíbrio, nós estamos sendo mais inexperientes que a formiga. Certa vez, estava falando sobre isso no acampamento, aí saiu lá do meio um pastor carioca, falou: irmão, então me explica uma coisa. O camarada arrumou um serviço, e no serviço ele precisa de uma moto, ele não tem dinheiro para comprar a moto, ele não pode ficar devendo, o que ele vai fazer? Então ele vai dever, né, irmão? Agora, por que ele não tem dinheiro? O que ele fez na vida até hoje? Irmãos, o que nós fizemos na nossa vida até hoje? Então nós temos várias desculpas, desculpas forjadas em cima do nosso conhecimento, que nós reagimos conforme o conhecimento que nós temos. Se o nosso conhecimento bíblico sobre finanças é zero, nós vamos agir segundo outros conhecimentos que nós aprendemos dos nossos pais. Qual a história do seu pai e da sua mãe na sua casa? Nós temos um estudo chamado compulsão à repetição. Nós vamos repetir aquilo que nós temos em casa, mesmo que a gente odeie. Se nós estamos repetindo a mesma história, nós precisamos da ação do Espírito de Deus para terminar essa crise herdada. Mas se eu não fizer isso, eu nunca vou ter nada assim. Anda-se sobre o fio da navalha. O menor deslize vai para o sistema. Outro dia, estava vendo um texto, quando o povo começou a murmurar no deserto. Eu não lembro dele agora, irmãos, mas diz assim, que toda murmuração não era contra Moisés, era contra Deus. A nossa murmuração é contra Deus. Se o seu primo está infeliz com a vida financeira dele, ele está reclamando contra Deus. Quando ele reclama do patrão, do país, ele está reclamando contra Deus, porque dizendo assim: Deus, você é incapaz de fazer com que eu seja próspero. E o nosso Deus é um Deus de prosperidade, irmãos. Nós somos amados do Pai.
para sermos prósperos conforme a vontade do Pai. Agora, se andamos conforme os ditames do sistema, não podeis servir a dois senhores. Mais incapazes do que a formiga. Um animalzinho um bichinho tão, um inseto tão pequeno. Quinto ponto, o cristão fala a verdade. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade, e laço mortal. Adquirir as coisas a qualquer custo. Misericórdia. Que custo? O que precisamos fazer para ser prósperos? Depender do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia, eu não sei lidar com esse negócio, eu não sei lidar. Não seria viver na mentira se gasto mais do que ganho? Em muitas vezes vivo para impressionar os outros. Queridos, nós fomos regenerados para viver para a glória do Pai, tendo pouco ou tendo muito, porque quando nós lemos esse texto de Paulo, nós já corremos para o tudo posso naquele que me fortalece, mas há uma escala que Paulo passou. Qual foi a escala? Em tudo fui instruído, a ter abundância como ter necessidade, ter abundância como passar necessidade. Então ele passou ele aprendeu. Você está na escola da necessidade? Você vive murmurando? Senhor, tem misericórdia. O texto diz em Efésios 4:25, pelo que deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Precisamos viver na verdade, porque foi devido a uma mentira que nós fomos introduzidos nesse mundo do pecado, através de uma mentira, que Eva julgou que era verdade. Lógico que teve o desejo de ser como Deus, então achou agradável aquilo. Quantas coisas parecem agradáveis em finanças, meus irmãos, e depois se tornam um fardo duro de carregar. Certo jovem chegou para mim e disse assim: eu queria ter um imóvel, porque eu pretendo casar. Eu falei para ele: é super fácil isso. Economize e compra um terreno. Depois você economiza, compra o tijolo. Depois você economiza, compra a areia. Compra o cimento. Compra isso e faz uma edícula. Depois você economiza e faz uma casa na frente. Depois você economiza, faz o muro. Depois você põe o portão eletrônico, você põe a grama. Ele já estava cansado. Sabe o que ele fez? Ele entrou no sistema. Porque o sistema da ação de Deus é muito demorada. É a mesma coisa com a criação dos nossos filhos, é muito demorado. E anos depois, ele veio e me testemunhou e falou assim: irmão, graças a Deus eu fui liberto. Passou anos escravo do sistema, pagando altíssimos juros para ter a tão sonhada casa própria. Porque o sistema vive trazendo para si muitas casas próprias, muitos carros próprios. É o sistema. Como o Marco disse, vai devolver. Entra num financiamento de carro e vai devolver o carro. Você sabia que você, se possível, devolve o carro, você continua com a dívida? Misericórdia. É um sistema realmente do capeta. Subornar ou aceitar, sexto ponto, subornar ou aceitar um suborno não é um reflexo da cruz. Um dia numa roda, um camarada disse assim: eu já preparo as coisas lá atrás, quando o guarda me para, já tem os presentinhos para dar. Suborno. Propina.
O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo dos subornos a transtorna. O que as pessoas fazem para se livrar daquilo que elas têm que pagar? Conheço um cristão, cristão autêntico é uma redundância, né? É cristão ou não é? Ele foi fazer um empreendimento onde é hoje o maior empreendimento da cidade, e os vereadores disseram assim: olha, se você não pagar, não sai. Ele falou assim: então não sai. Não pagou. Misericórdia. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Lucro desonesto. Se é um vendedor, venda para a glória de Deus. Eu conheço um homem, ele aposentou, ele era gerente do Banco do Brasil, ele disse assim: olha, eu venho, as pessoas sentam aqui, elas estão desesperadas, você fala assim, ó, é 20% ao mês de juros, ele nem escuta. Então eu tenho procurado ajudar as pessoas de forma que elas entrem, porque ela vai entrar mesmo, então para ela entrar no buraco mais largo possível. Desonestidade, subir na empresa, pisando nos outros. Desonesto. Qual o testemunho de um suposto cristão que é desonesto? Ele rouba o patrão nas horas. Ele faz de conta que está fazendo o que tem que fazer, que pode ser feito em 10 horas, ele demora 20 horas. Ah, se eu terminar isso logo, vão me dar outra coisa para fazer. Desonesto. Ladrão. Rouba. Transtorna a sua casa. Sétimo ponto, o cristão não desperdiça. Normalmente, quando ouvimos uma palavra, pensamos no seguinte: por que o fulano não está aqui? Irmãos, só você está aqui. Vocês que estão assistindo pela internet. Não fuja. Não faça de conta. Eu conheço pessoas que ouvem há mais de 20 anos. E quando me encontro, falo assim: puxa, eu preciso desse negócio. Tá bom. Eu nem argumento mais nada. Porque não querem. Você pode levar o jumento no bebedouro, mas você não pode fazer ele engolir água. Ao seu alcance está a vida e a morte. Faça a opção pela vida. Não desperdiçar. Provérbios 18, 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Negligente, desperdiçador. Negligente na obra, como eu falei antes, sabe? Ele é rápido para saber quanto ele vai ganhar. Mas ele é lerdo para cumprir as tarefas que ele tem que cumprir. E às vezes acontece dele ser um péssimo empregado e quer testemunhar para os outros ainda. É lógico que até na boca do jumento é a palavra de Deus, né? Então Deus tem a sua maneira de fazer. E o cara pode dar simplesmente uma resposta depois de se encher de tanto convite. Fala assim: para que na sua igreja? Eu vejo você fazer aqui, eu vejo como você age. Desperdiça. No processo de libertação das dívidas, é necessário rever os gastos, pois há muito. Nós somos uma geração de desperdício. Nós desperdiçamos muitas coisas. E quando, isso nós vamos tratar amanhã, se Deus quiser, e se você não passar mal à noite, né? Devido a isso, amanhã tem um problema para não poder vir, que acontece muito, né? Quando nós começamos a ver as nossas finanças, nós verificamos quantas coisas nós desperdiçamos. E nós vamos começar a entender por que o dinheiro não dá. Não dá 2 mil, e não dá 3 mil, não dá 10 mil. Nunca dá.
Porque o dinheiro acaba e o mês continua. Porque o mês continua tendo 30, 31 dias ou 28, né? Misericórdia, irmãos. Já deu para entender que nós precisamos do milagre pleno, né? Completo, literal na nossa vida. Oitava parte. Se alguém crer em Cristo, esse não serve fiador. Não deve ser fiador. Não esteja entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, porque tirariam sua cama debaixo de ti. Você fiou alguém? Você emprestou dinheiro para alguém? Eu tenho a fórmula da libertação. Colocar na mão do Senhor, porque Ele não vai te pagar. Ele passa na sua frente com um carro novo, ele fala que ele fez uma viagem lá para Caiobá, ele mostra as fotos, ele faz festa de aniversário para o filho, mas ele não vai te pagar. Tem gente aqui, você emprestou dinheiro para alguém? Não. Tem gente aí que... Alguém? Levanta a mão, alguém que emprestou dinheiro aí. Pô, o pessoal não tem dinheiro nem para emprestar, hein? Você fiou alguém, ele não vai te pagar. E os da casa, melhor ainda, eles não vão pagar mesmo, sabe? Que é da família, fica tudo na família. Misericórdia. Irmão, não seja fiador de ninguém. Se você emprestou para alguém, você fala assim, está dado. Melhor dar. Porque na hora de tomar emprestado, ele tem um sorriso de vendedor de porta de loja, mas depois ele desvia de você. E dentro da igreja, viu? Dentro da igreja. E é interessante, 171, depois quando descobre que ele é 171, ele já deu cano em muita gente. Viu? Ele já tomou dinheiro de um monte de gente. Nós tivemos um caso desse, eu vi ele encostar em alguém e falar assim, ele pediu dinheiro emprestado, né? E você deu, né? Ah, não, eu estou vendo ele aqui na igreja, né? Porque como dizia lá na minha terra Barbacena, o gato por nascer no forno não é bolo, né? Nem pão, né? Misericórdia. Hoje é o dia da libertação. Entrega para o Senhor e esquece. E não fica com mágoa não, querendo que o cara morra não, viu? Irmãos, ele continua. Esse homem, Luiz Frankenberg, tem um livro maravilhoso sobre finanças, chama Seu Futuro Financeiro, e diz assim, praticamente todos os estudos a respeito das causas da inadimplência das pessoas demonstram que ser fiador de outra pessoa não pode ser perigoso. Se você abraçou a terrível luta, olha, ele fala terrível luta, de colocar suas finanças pessoais em ordem, é melhor não ser fiador de ninguém. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Por uma razão que nós somos amados do Pai. Quando João falava para Gaio, escreve para Gaio, nossa epístola, ele diz assim, Gaio, que sejas próspero, como é próspera a tua alma. Deus é um Deus de prosperidade, irmãos. Que se agrada em nos abençoar, tanto que fomos abençoados em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, por que nós não chegamos a essa... E a maior riqueza, a maior prosperidade é o contentamento. Porque se nós estamos felizes quando nós temos, e os momentos que nós vamos ter? A nossa felicidade chama Jesus Cristo. Isso não é utopia. Ele se agrada, como eu disse, em nos abençoar. E Ele desenvolve em nós o desejo de ser abençoados. Mas nós fugimos da bênção e procuramos o caminho torto. Uma vez perguntei para uma psicóloga que atende usando a palavra de Deus, num ministério, lógico, que é proibido usar no gabinete, lá no consultório. Por que a pessoa volta a usar a muleta antiga? Por que ela, sabendo dos princípios da palavra, ela volta? Ela falou assim, porque a muleta já fez o calo no sovaco. Então ela volta a agir como era antes. Você vê que coisa?
Por isso que eu disse que precisamos tremendamente do milagre, para o Senhor desconstruir dentro de nós a nossa propensa capacidade de cuidar do dinheiro. O Senhor nunca teve esse sonho, mas Ele falou assim: eu vou mandar o Senhor, eu vou mandar o Espírito para que vocês possam cumprir o que a palavra fala. Aí fica fácil, não é? Essa é a vontade do Pai.